Olá! No Brasil, diariamente, cerca de 55 pessoas deixam definitivamente o mercado de trabalho por morte ou incapacidade permanente. Descuido, falta de equipamentos de segurança e até exaustão provocam 700 mil acidentes de trabalho por ano em todo o país. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em números de acidentes, o Brasil somente fica atrás de China, Índia e Indonésia. Para debater esse problema que traz prejuízos para trabalhadores, empresas e governo, eu recebo hoje o deputado Nelson Marcheselli, do PTB de São Paulo, Viviane de Jesus Forte, que é auditora fiscal do trabalho e coordenadora geral de fiscalização e projetos do Ministério do Trabalho, Eduardo Freitas Sampaio, engenheiro de segurança do trabalho e membro do Comitê Técnico de Especialistas do Senai, e o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para a gente começar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para colocar no ar o que a legislação define como acidente de trabalho. E ao longo do nosso programa, eu vou pontuando com alguns casos que são definidos pela legislação como acidentes de trabalho e que eu imagino que nem não seja de conhecimento de todas as pessoas. Então vamos lá. Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. As doenças profissionais e ou ocupacionais equiparam-se a acidentes de trabalho. Então vamos lá, senhores, deputado Nelson Marcheselli, eu começo com o senhor. Na sua avaliação, onde é que está o erro? Por que o Brasil está tão mal colocado nesse ranking? O erro estaria na legislação, na fiscalização, na atitude dos empregados, dos empregadores? Onde é que está o problema? Bom, o que a gente nota, geralmente, é um excesso de legislação trabalhista. Ela é conflitante em muitos lugares. Falta treinamento, por outro lado, falta orientação. Nós temos por hábito lá nas minhas empresas, em São Paulo, quando vai contratar um funcionário, nos primeiros dias, nós colocamos um instrutor do lado dele, ensinando como ele vai fazer as operações, quais são os perigos, como que ele tem de proceder, e somente deixa ele sozinho no trabalho depois de um determinado período de treinamento. Geralmente os empresários não fazem isso. Contratam e colocam para trabalhar, achando que o funcionário já vem sabendo exercer aquele cargo. Nós fazemos treinamento. Por isso nós temos evitado uma quantidade incrível de acidentes, não tem. E nós temos também feito educação. Nada mais é que educação. Educar o funcionário. E sempre colocamos uma chefia observando e acompanhando o desenvolvimento deles no trabalho, com duas finalidades: para protegê-lo e tirar dele um rendimento maior para a empresa. Porque às vezes ele está fazendo uma determinada operação de uma forma que, se ele fizer de outra, rende mais e lhe dá mais segurança. Lamentavelmente, os cargos de chefias no Brasil, em geral, peca por isso. Contrata um chefe, deixa e apenas exige produção, mas não procura orientar e acompanhar o funcionário naquilo que ele precisa. Isso é fundamental. Deputado Daniel Almeida, PCdoB da Bahia. Deputado Marcheselli trouxe para a gente a visão empresarial, produtor de laranja, que ele é grande produtor de laranja. O senhor foi sindicalista do lado dos trabalhadores, né? E qual é a sua visão em relação a isso? Onde é que está o erro? Olha, primeiro, parabenizar a TV Câmaras, o programa, muito obrigada, por realizar esse debate. Infelizmente, ele é pouco comum lidar com a informação relacionada à proteção do trabalhador, à proteção da sua vida, da sua condição de ser humano, é pouco debatido entre nós. Nós deveríamos ter um grau de indignação muito forte diante desses números. Não é possível que ainda
estejamos constatando tantos acidentes, tantas mortes, perda de vidas, e isso é perda também de produção, né? É perda de recursos, se quiséssemos fazer um levantamento apenas econômico, que é intolerável, absolutamente intolerável. E não é um elemento isolado que vai resolver. Nós precisamos ter políticas públicas que mobilize a sociedade e que tenha o papel do governo nisso. Tem que ter uma legislação rígida, que seja do conhecimento de todos, por isso a informação é fundamental. Precisa ter estrutura no poder público para fiscalizar, a estrutura é absolutamente insuficiente, né? Precisa as pessoas saberem que cometendo esses abusos terá punição. Teria que ter mais cuidados com a ergonomia, que é um elemento fundamental nesse processo de proteção. Muitos adoecem por manter-se em atividade repetitiva, sem o cuidado necessário com os equipamentos. Acaba o trabalhador sendo levado a se adaptar às máquinas, ao processo de produção, quando deveria ser o contrário. Pois Portanto, é um conjunto. Na área da construção civil, é um dos setores onde tem o maior número, talvez o maior número de acidentes de trabalho. O que a gente vê de vez em quando noticiado, nas obras da Copa a gente viu isso, muitas vezes o trabalhador que está devidamente equipado, ele faz aquilo, muda de um andaime para o outro o tempo todo, várias vezes ao longo do dia. Chega um determinado momento que ele olha, não, eu já estou tão acostumado a fazer isso, que ele não coloca a proteção no momento de fazer essa transição. Na sua opinião, o olhar do trabalhador, como convencer o trabalhador de que, independente de toda a destreza que ele tenha para fazer aquilo, que ele precisa manter os procedimentos de segurança? Sem dúvida, essa é uma parte fundamental, a informação, conhecer a legislação, conhecer quais são os riscos que ele está submetido, oferecer os equipamentos de proteção e informá-los sobre a utilização desses equipamentos, né? Ter um ambiente de trabalho mais adequado, ferramentas também mais adequadas. Nós temos as NRs, as normas regulamentadoras, que elas são muito detalhistas, né? Especificam para cada atividade quais são as condições para o exercício daquelas atividades. Mas nem sempre isso é cumprido por parte dos empregadores, a fiscalização às vezes não é eficiente, o trabalhador não é informado sobre os riscos, às vezes tem apenas um contato inicial, não tem uma formação que seja permanente. E eu acho que tem uma responsabilidade do conjunto da sociedade. Isso é algo que deveria ser discutido nas escolas, deveria ser discutido nas universidades, deveria ser discutido na mídia, né, nos meios de comunicação que nós temos hoje. Acho que um elemento fundamental é informação que está relacionado com a educação. Viviane Forte, você que é do Ministério do Trabalho e auditora, o deputado Marcheselli comentou aqui que, na opinião dele, existe um excesso de legislação, uma legislação por vezes conflitante, né? Foi falado também da falta de treinamento, né? E o deputado Daniel Almeida falou da questão da estrutura de fiscalização. Na sua visão, quais são os principais fatores que contribuem para o Brasil estar nessa situação? O acidente de trabalho é um evento que é multicausal, né? Então, sempre que nós escutamos que a causa do acidente foi tal coisa, já está errado por concepção, porque são sempre uma série de fatores mais simples do acidente, tem uma série de fatores relacionados com aquele evento. Então, tudo isso que os deputados, senhores deputados falaram é relevante, né? Tanto o deputado Marcheselli ressaltou bastante a questão da qualificação, do treinamento. É evidente que isso precisa ser feito, né? Um jovem não nasce aprendendo a dirigir o carro. Para ele tirar a habilitação, ele tem que ter uma série de conhecimentos que ele vai adquirir. Um trabalhador, ao ingressar numa empresa, ele também não sabe operar aquela máquina de princípio. Ele tem que ser orientado tanto do ponto de vista da produção, como do ponto de vista das questões de segurança. Quais são os riscos que ele estará exposto? Isso vale tanto
para o setor agrícola, para um cultivo de uma fruta, para a plantação de uma cana-de-açúcar, mas como vale também para uma construção, vale para uma indústria química, vale para todos os setores econômicos. Então, primeiro ponto é identificar aquele trabalhador, identificar, né, a quais riscos ele está submetido. E depois a maneira que ele tem que fazer, né, os procedimentos de segurança, a maneira que ele tem que fazer para se prevenir. Mas o acidente de trabalho não acontece só porque o trabalhador se descuidou, né? É toda uma questão de organização do trabalho. Com a crise econômica, as empresas tendem a demitir, né, ficar com um quadro mais enxuto. Isso aumenta, intensifica o ritmo do trabalho, né? Isso indiretamente está na raiz de muitos acidentes. Além disso, se você tem aqui o meu exemplo de uma máquina, você tem uma prensa. Se a área de trabalho dela está aberta, está exposta, por mais que você treine aquele trabalhador, está ali o cenário para a ocorrência de um acidente. Você pode treinar aquele trabalhador o quanto você quiser, mas com aquela área aberta, num determinado momento, por um descuido dele ou porque algum problema na produção, ele vai tentar, né, mexer na peça que está ali na máquina e o sistema da máquina pode descer e prensar a mão do trabalhador. Então, o que é o correto? Você tem que qualificar, mas você tem que proteger aquela máquina. Se você não protege aquela máquina, se a máquina está protegida, mesmo que por um descuido do trabalhador, né, aconteça algum contexto, ele não vai conseguir inserir a mão no que nós chamamos de zona de risco. Então, esse é um exemplo para mostrar de quão complexo é a questão, né? Então, não existe uma solução única, né? E, evidentemente, né, o deputado comentou que o Ministério do Trabalho ele tem um conjunto de normativos que é extenso, né? O deputado Marqueselli tem razão, porque as nossas realidades também são extensas. Nós temos que pegar desde a mineração, né, ao campo, à indústria, à construção, tem que avaliar a questão do treinamento, tem que avaliar a questão da proteção da máquina, tem que avaliar a questão da emanação do risco químico. Viviane, existem parâmetros mundiais de índices que sejam dados como aceitáveis por setor de atividade em relação a acidentes de trabalho? Isso existe? As nossas referências são os países desenvolvidos. É muito complicado fazer a comparação, não é uma coisa simples, porque o conceito de acidente varia muito entre os países. Então, aquilo que entra no cálculo de acidente é muito diversificado, mas nós fazemos comparação com os países desenvolvidos e muitas vezes por atividade econômica. Então, a construção nos Estados Unidos, a construção na Alemanha, na Itália, qual que é o número, né? E aí nós nos comparamos também com os países em desenvolvimento. E quando nós nos comparamos com os países em desenvolvimento, os nossos registros ainda são elevados. São piores, Porque quando a gente compara com desenvolvidos, tem as diferenças tecnológicas também que tem um impacto nisso, né? Eduardo Sampaio, você que é do Senai, engenheiro de segurança, qual a sua avaliação sobre os principais fatores que levam o Brasil a estar nesse número, para a gente fechar essa rodada de discussão desse tema? Bom, como todos já falaram, né, todos os fatores são importantes. O investimento na área de saúde e segurança do trabalho, por parte do poder público, por parte dos empresários, também é importante. Mas um fator que eu considero fundamentalmente importante é a promoção da cultura prevencionista, né? Não há como desvencilharmos cultura prevencionista de educação. Então, se nós analisarmos a causa raiz, nós vamos observar que a fundamentação teórica, né, dos nossos trabalhadores, dos nossos empresários, ainda é ineficiente, né? Nós não temos hoje, por exemplo, a obrigação de instituirmos informações, né, na grade curricular do ensino fundamental e médio, por exemplo. Nós temos que entender que essas pessoas que estão saindo do ensino fundamental e médio serão os futuros trabalhadores, né, serão os futuros empresários. E como essas pessoas ingressarão no mercado de trabalho se muitas dessas pessoas não conhecem os seus direitos fundamentais, como, por exemplo, o artigo 7º da Constituição Federal,
né? Se elas não detêm o conhecimento acerca daquilo que as esperam no mercado de trabalho. Então, quando falamos em educação, falamos em promover cultura. E quando um colaborador ele desenvolve uma atividade em um determinado momento, pelo hábito desenvolvido em seu cotidiano, ele começa a cometer ou a praticar ações inconsistentes com as práticas de saúde e segurança do trabalho. Como o exemplo que eu citei, né? Como o exemplo que você citou, exatamente. Se nós tivermos uma implantação eficaz da cultura prevencionista, ele vai entender o porquê da prática de saúde e segurança do trabalho em seu ambiente, né? Então, eu acho que o ponto principal a ser tratado e ser contemplado pelo poder público, além de tudo que já falamos, né, é o investimento na educação de base, né? Então, hoje nós observamos que não existe esse investimento tão quanto deveria. Hoje, se pegarmos os dados estatísticos do Anuário Estatístico da Previdência Social, nós vamos observar que a faixa etária que mais sofre acidentes do trabalho está entre 19 e 34 anos de idade. Então, veja bem, eu tenho uma pessoa que acaba de ingressar no mercado de trabalho e possivelmente sofrerá um acidente se não passar por um treinamento. Ora, por que não ter esse conhecimento de forma antecipada, né? Por que não trabalharmos esse conhecimento de forma antecipada? E uma pessoa que deveria estar na curva ascendente de produtividade, né? Porque está no processo de aprender, ainda não chegou no seu ápice ainda está aprendendo, se desenvolvendo. Já nesse processo dessa curva sofre um acidente de trabalho, que às vezes até o incapacita para a atividade produtiva. E é bom salientar que quando temos um acidente do trabalho e quando temos uma incapacidade laboral, nós estamos falando de gastos altíssimos, né? Para o empresário, para o poder público e, sobretudo, para o próprio colaborador, né? Então, investir em educação de base, na minha opinião, é o ponto mais importante quando tratamos de saúde e segurança. Deputado Marcheselli, quando a gente fala de perdas, a gente fala de perdas, como foi citado, perda para o Estado, perda para as empresas, perda de produtividade, né? Num país em que a produtividade média dos trabalhadores já é bem aquém do que é a produtividade lá fora, nos países desenvolvidos, o que com certeza um dos fatores tem a ver com isso, né, com formação, com uma série de coisas, mas as empresas, além dessa perda de produtividade que é sentida no faturamento, as empresas elas também têm uma tributação maior se tem uma notificação, um grande número de acidentes de trabalho na sua empresa. Por outro lado, elas têm um bônus, vamos dizer assim, tributário, se tem poucos acidentes. Considerando que esse número não vai ser fruto de uma subnotificação, mas sim de uma situação real, o que falta para as empresas brasileiras, então, tomarem para si a responsabilidade e o seu papel efetivo nesse processo de melhoria desses números? Bom, uma reforma tributária no país é necessária, certo? Hoje a burocracia é alarmante. A situação cartorial hoje no Brasil é coisa que a gente, cada dia que passa, fica mais revoltado, certo? Um filho meu está abrindo umas academias Smart Fit no estado de São Paulo. É mais rápido montar a academia, fazer o prédio, tudo que tirar um alvará na prefeitura. O trabalho burocrático que tem para expedir um alvará. É coisa incrível. E mesma coisa dentro da empresa. Se você não tiver, e a prática nos ensina isso, se nós não tivermos um trabalho ele acabou de colocar, é fundamental a educação. Isso é básico, para a pessoa entender aquilo, ele saber o que ele está fazendo, para ele enxergar o perigo e aprender rápido, porque também a empresa não pode pegar o colaborador e ficar ensinando a vida inteira. Ele vai investir uma semana, 15 dias, pegou, não pegou, vai embora, eu vou colocar outro no lugar. Mas eu queria falar sobre a legislação. O Brasil é muito grande. Legislação para São Paulo é uma coisa, para o sul do país é uma coisa. A mesma legislação para o Brasil inteiro.
Um colhedor de laranja em Pirassununga, um turmeiro para fazer, ele precisa levar banheiro químico, ele coloca com a temperatura de 40 graus, o sujeito precisa colocar luvas, colocar camisa de manga longa, colocar bota, chapéu, certo? E o colhedor de laranja quer colher laranja descalço e de calção, por causa do calor. E ele não andar 500 metros, 1000 metros, para entrar num banheiro químico que não tem uma janela, não tem uma ventilação. Ele vai fazer xixi lá, ele vai fazer xixi na terceira árvore que ele andar à esquerda, do que anda lá. E o fiscal fica lá, para multar. Se por acaso um colhedor de laranja, o filho ele não tem quem deixar em casa, levar um garoto de 10, 12 anos para ficar junto, é multado. A empresa é multada. Exploração de trabalho infantil. Não é trabalho infantil. A mãe não tem onde deixar, leva ele fica lá do lado, lá, trabalhando. Quem está trabalhando é a mãe, o pai está trabalhando, a multa vem. Então você vê que a legislação ela é cega. Ela não tem como acompanhar. O garoto não está trabalhando, a mãe está colhendo e olhando ele ali brincar. Está brincando do lado. Mas a fiscalização multa. E cada vez que multa essa parte, aí é campo. O fiscal sabe aonde ele vai multar e aonde ele tem de pular para não multar. Entendeu? Sim. Aonde ele tem de pular para não multar. Lamentavelmente, no Brasil, se nós não tomarmos uma providência, cada vez mais a gente faz uma legislação para alguém ganhar lá na ponta, faturar na ponta. Fica multa, fiscalização, e nós acabamos agora de vetar aqui um projeto onde se dava comissão para os fiscais praticar fiscalização com comissão. Uma medida provisória, não foi? É um absurdo. 767, é isso? 767. Aonde nós vamos chegar? Nós estamos chegando no Estado, certo? Em cima da parte empresarial, do país produtivo, cada vez mais pesado, mais caro, certo? Isso é lamentável. Se a gente for ver Estados Unidos, ver Europa, ver Alemanha, completamente o contrário. Procura começar que já não tem a justiça trabalhista. Começar que o acerto é entre o empregador e o empregado. Os dois fazem o acerto. Assistido, vale. Entendeu? Vale o trabalho que tem. Aqui tem uma despesa funcional, vamos usar esse termo, em cima do setor produtivo, que hoje já está insustentável. Nós aprovamos aqui a reforma trabalhista, e da reforma trabalhista que está no Senado, hoje perdeu lá de 10 a 9, mas o plenário deve ganhar, a coisa mais importante nessa modernização trabalhista é aquilo que for combinado, certo? É sobre o legislado. Aquilo que for acertado entre as partes, sobrepõe o legislado. É a coisa mais importante. Porque se eu combino com ele que ele vai trabalhar, me serve ele trabalhar 12 horas por dia. Segunda, quarta e sexta. Os outros dias trabalha só 10, ou trabalha só 5 horas. Ele concorda e eu concordo. É problema nós. Não podemos. Não, é preciso trabalhar 8 horas por dia. Mas o senhor acha que isso pode ter um impacto positivo na redução de acidentes de trabalho? Vai ter positivo na produção. Vai ter mais contratação de emprego. Vai ter muitos restaurantes, eu trabalho no setor de bebidas também, muitos restaurantes precisam de gente sexta-noite, sábado e domingo. Então ele vai contratar o intermitente, ele vai contratar muita gente 4 dias por semana. Ah, não tem quem trabalhe. Tem muito estudante, tem muita gente que pode trabalhar no final de semana, 4, 5 dias, fazendo as 40 horas. Certo? Então, a legislação trabalhista no Brasil, para o setor produtivo, ela tem de ser modernizada. Certo? Isso já vai ajudar bastante. E olha, por incrível que pareça, ela sendo modernizada, ela vai ajudar no combate à fraude, a acidentes. Pois é, vamos ver a opinião da auditora fiscal em relação a isso. O deputado Daniel Almeida já falou com o senhor. Viviane, deputado Marcheselli falou sobre 2 pontos aqui que eu gostaria de ouvi-la. Um é a questão da subnotificação, eventual subnotificação que possa haver, e que se
houver, os nossos números talvez sejam bem piores do que esses que foram apresentados na abertura do programa. E outra, essa questão da legislação trabalhista, essa legislação que está em discussão. Quando a gente fala de treinamento, o próprio deputado Marcheselli falou do valor que ele dá para o treinamento da sua empresa. Falar de treinamento. E a gente pensa no trabalho intermitente, o trabalhador intermitente, ele vai ter esse mesmo tipo de treinamento? Ou você acha que os setores onde isso pode acontecer não são setores que tenham tanto impacto na área de acidentes de trabalho? A sua pergunta já responde um pouquinho, né? É óbvio que vai dificultar, né? Se os desafios são grandes para aquele trabalhador que fica mais tempo naquela empresa, que só tem um trabalho, a tendência natural, né, é que aquele trabalhador que vai ficar poucas horas e que, portanto, vai necessitar ter mais de um emprego para sobreviver, existe sim, né, uma possibilidade, o tempo vai dizer, né, uma possibilidade que isso tenha um reflexo negativo sobre a geração de acidentes de trabalho. Existe a subnotificação. Que é o número de ser registrado ser menor do que aquilo que efetivamente acontece. Né? Então, o número de acidentes ser inferior ao do INSS. Para óbito, se estima que seja o dobro. O Brasil registra de 2.500, 2.000 acidentes com morte por ano. Então, para óbito, se estima que seja em torno do dobro, né? Existem estudos científicos que permitem chegar a essa conclusão, isso não é uma opinião. O acidente típico é um pouquinho mais difícil de mensurar, o nível da subnotificação. Mas, de qualquer forma, fazendo um contraponto aqui às colocações do deputado Marcheselli, assim, com relação à legislação, é evidente, o nosso país é um país, né, continental e desigual. Agora, algumas questões, a legislação ela é o basilar, né? Então, por exemplo, um trabalhador, por mais que ele queira, ele não pode ir descalço para o campo trabalhar, porque ele vai colocar uma lasca lá de madeira, espetar uma lasca de madeira no pé, e depois quem vai pagar o custo disso é a sociedade. Não é além daquele empregador, né? É a sociedade, porque aquele trabalhador depois vai ficar afastado e o INSS vai ter que arcar depois do 15º dia com a despesa daquele trabalhador. Então, existem algumas questões, ainda que sejam, né, não sejam muito confortáveis, ele tem que usar, porque senão aquilo vai trazer um prejuízo para ele e para nós todos. A nossa legislação no Ministério do Trabalho, ela é constituída a 3 mãos, né, por assim dizer, de forma tripartite. Então, os representantes aqui dos nossos produtores, né, dos nossos empregadores, eles têm assento na hora de se pensar numa legislação para o trabalho na construção civil, assim como os representantes dos trabalhadores e nós, governo. Então, esse processo já tende a, digamos assim, ser um meio de evitar os excessos. E com relação à questão da organização da fiscalização, a gente sabe que não é agradável, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado. Voltando ao exemplo do carro, ninguém gosta que um policial nos pare, né? Durante o nosso trajeto, para ver se está tudo ok com a documentação do carro, mas é necessário. Quando a segurança fica dizendo, cadê a polícia? Pois é, e nós temos assim, o nosso desafio é justamente nos organizarmos para fazer uma intervenção da maneira mais justa no setor produtivo, num determinado setor produtivo, para não acontecer o que o senhor falou. Não tem que pular fazenda nenhuma, tem que ir em todas, certo? Tem que ir em todas e nós temos estratégias, né, hoje, com a tecnologia, com sistemas, com indícios de irregularidades, indícios de débitos, porque nós somos poucos. Mas existem, o deputado comentou, o número de auditores fiscais é cada vez menor. Nós somos uma carreira que nós somos, por assim dizer, autossustentável, não apenas por causa da autuação diretamente, né, mas a nossa intervenção, a reforma da Previdência, que é um dos temas muito agudos para o país, né? O acidente de trabalho onera consideravelmente, né, a nossa Previdência. Sim. A nossa atuação evita esse gasto de alguns bilhões que o país tem com um acidente, com as ações regressivas. Então, por assim dizer, a auditoria do trabalho se paga,
né? O salário de todos os auditores, ele é pago através desse gasto que o país deixa de ter. Mas, enfim, o nosso desafio, né, é sempre atuar num setor como um todo, para que o senhor que está lá na sua propriedade, com seu trabalhador registrado, que fornece o EPI, que tem a máquina protegida, não tenha uma vantagem comercial, né, uma desvantagem daquele seu vizinho que está com a máquina desprotegida e que, além de tudo, está amputando a mão do trabalhador lá porque a máquina não está protegida. Então, a fiscalização, por mais que ela seja delicada, né, ela é importante para a sociedade, inclusive para os empregadores. Você estava falando que ninguém gosta de fiscal, né? Pois é, o diretor aqui está no meu ouvido, fiscalizando, dizendo que eu tenho que chamar um intervalo. Então, eu vou falar com os senhores depois do segundo bloco. Eu quero agora, então, como eu falei no início do programa, que a gente ia mostrar ao longo do programa situações que são definidas pela lei como acidentes de trabalho que por vezes nós desconhecemos. Eu vou pedir para colocar mais um pedacinho disso. Então, acidente de trabalho é aquele ligado ao trabalho que haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. É considerado também acidente de trabalho aquele sofrido no local e no horário do trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Então, uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Agressão entre colegas de trabalho também. E aquele acidente sofrido também no local e no horário de trabalho, em consequência de ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. A gente volta já já, não saia daí. A Inspeção Nacional está de volta. Hoje nós estamos tentando entender por que todos os anos o Brasil registra 700 mil acidentes de trabalho. Eu recebo hoje o deputado Nelson Marcheselli, do PTB de São Paulo, Viviane de Jesus Forte, coordenadora geral de fiscalização e projetos do Ministério do Trabalho, Eduardo Freitas Sampaio, membro do Comitê Técnico de Especialistas do Senai, e o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Então, antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, eu quero colocar mais um trechinho daquele conjunto de informações que explicam para a gente o que são acidentes de trabalho. Então, acidentes de trabalho são também aquelas doenças provenientes de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. É também considerado acidente de trabalho o acidente sofrido no local e no horário do trabalho em consequência de ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Aqueles acidentes sofridos no local e no horário de trabalho em consequência de ato de pessoa privada do uso da razão ou em consequência do desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Deputado Daniel Almeida, no bloco anterior, o deputado Nelson Marcheselli trouxe para a nossa discussão a questão da reforma trabalhista. Recentemente foi aprovada a tão polêmica legislação sobre a terceirização. Segundo o DIEESE, um estudo do DIEESE, existem mais acidentes de trabalho nas atividades terceirizadas e na construção civil, sobretudo, em função de, muitas vezes, as empresas que são contratadas não terem as mesmas condições, são empresas menores, não terem as mesmas condições daquelas empresas que está contratando. Na sua avaliação, a nova legislação da terceirização, ela tende a mexer nisso, tende a piorar ou melhorar essa situação? Olha, você próprio já responde parte da pergunta com os dados do DIEESE. Evidentemente que eu tenho uma opinião completamente oposta à posição Isso é a expressão nacional. O parlamento é assim. Do Marcheselli, né? Mas respeito a opinião que ele tem direito de ter, e é daí que a gente faz o debate. Eu gosto do Marcheselli, que ele é muito franco nas opiniões que expõe. A reforma trabalhista, eu não chamo reforma trabalhista nem modernização, é regressão de direitos trabalhistas. Esta reforma,
ela é pré-1930. Até 1930 nós não tínhamos legislação trabalhista. Aliás, a CLT é de 1943. Depois a Constituição Brasileira, que foi sim um amplo debate nacional, estabeleceu alguns conceitos e direitos para os trabalhadores. E assim pelo mundo afora, né? O que estão propondo é acabar com tudo isso, né? E nós temos que fazer um esforço para tornar o trabalho digno, o trabalho ser algo que dignifique a existência do ser humano, que as pessoas trabalhem para viver, né? E não o contrário, né? A gente tem esse discurso da liberdade, a liberdade de contratar, a liberdade de ser demitido, a liberdade... A gente tem que ter liberdade de não sentir fome, né? Não, você tem liberdade, você pode não ter emprego, mas você vai passar fome. Você pode não ter emprego, você não pode não querer determinado emprego, mas você tem liberdade de não ter aquele emprego e o medo de ficar sem nenhum tipo de proteção. Então a liberdade é algo absolutamente relativo na sociedade que a gente vive, que é capitalista. Todos os dados indicam que a terceirização é um mecanismo de precarização da proteção dos direitos, inclusive da vida dos trabalhadores, da saúde dos trabalhadores. Não é sem razão que os terceirizados adoecem mais, têm mais acidentes, morrem mais, né? Recebem menor salário, fica menos tempo no emprego, tem menor qualificação. Esses são os dados do Brasil. Nós temos 12 milhões de terceirizados. Cuidar desses 12 milhões é correto. Estender a precarização para os 50, ou 35, 38 milhões que estão no emprego formal é uma crueldade. E é isso que a terceirização está produzindo. Seguramente, pelos dados que estão disponíveis, os índices de acidente, de morte, vão aumentar. Isso terá um impacto enorme na economia. A reforma trabalhista que está no Senado vai também nesta direção. A prevalência do negociado sobre o legislado. Nós, em todos os lugares, temos direitos básicos, porque independente se ele é engenheiro, se é médico, se é trabalhador da construção civil, se é cortador de cana, é ser humano, e o ser humano tem necessidade de dormir, de se alimentar, de ter um descanso, um repouso. Todos os seres humanos, as atividades que eles exercem, pode ter uma diferenciação, e por isso a legislação já cuida disso, de ter essas diferenciações nos seus normativos específicos, né? Mas tem que ter uma proteção mínima e negociar a partir dali. Quando você estabelece a prevalência do negociado sobre o legislado, você quer dizer que é o vale tudo. E é óbvio que há um desequilíbrio entre a força que tem o capital e a força que tem o trabalho. O trabalho intermitente, a tendência é ter mais acidente, porque ele não fica na mesma empresa há muito tempo, ele não tem uma progressão na sua carreira, ele não tem uma qualificação específica que vai lhe dando especificidades e garantias maiores no exercício das suas tarefas, né? Ele terá que se virar em muitas tarefas diferentes, vai se especializar pouco em cada uma delas. São muitos de elementos que indicam, pelos estudiosos, que a tendência é aumentar o número de vulnerabilidade e de acidentes de trabalho. Vamos então o especialista em segurança do trabalho, Eduardo Sampaio. Eduardo, eu não estou querendo discutir aqui, fazer uma discussão sobre a reforma trabalhista, a terceirização, mas na questão dos acidentes do trabalho, essas duas reformas, essas duas mudanças na legislação, qual é a sua avaliação? Eles tendem a aumentar o número de acidentes de trabalho ou não? Bom, hoje é notório, do ponto de vista estatístico inclusive, né, que o maior número de acidentes, quando temos uma relação em contratante e contratado, né, evidentemente ocorre com aqueles que são contratados ou subcontratados, né? O ponto-chave com relação ao aumento do número de acidentes do trabalho é exatamente o cumprimento da legislação, que, como já foi dito anteriormente, hoje possuímos uma legislação, né? Na verdade possuímos desde 1978, né, quando tivemos alteração
em 77, tivemos a alteração do capítulo 5 da CLT, e tivemos uma portaria, portaria 3.214, que criou as normas regulamentadoras, né? Apesar de muitas normas ainda precisarem de atualizações, afinal de contas nós estamos quase completando um aniversário de 40 anos e algumas dessas normas ainda não foram devidamente alteradas em benefício de ambas as partes, empregados e empregadores, mas o ponto fundamental é o cumprimento por parte do empregador, quando tratamos em terceirização, de que é sim uma responsabilidade dele, contratante, para com o seu contratado, cobrar, cumprir e fazer cumprir todos os requisitos inerentes à saúde e segurança do trabalho. Então, qual é o ponto crítico, o ponto mais crítico dessa discussão? Hoje nós observamos que não necessariamente as empresas, elas fazem com que os seus terceirizados cumpram os requisitos legais, né? Isso por uma questão de aumento de produtividade, isso por uma questão de negociação em ambas as partes, mas há necessidade, evidentemente, do cumprimento dessa legislação. E aí, quando falamos dessa necessidade em cumprir a legislação, onde entra o Ministério do Trabalho e Emprego através dos seus auditores, né? Que, como dito também anteriormente, tem um papel fundamental, né, nessa relação que envolve saúde e segurança ocupacional entre as partes envolvidas, né? Mas quando tratamos especificamente do ponto de vista da terceirização, é sim um fator preocupante em muitos dos aspectos, porque hoje, sem a reforma trabalhista, nós já temos índices alarmantes de acidentes que envolvem os terceirizados. Como nós ficaremos após a reforma, né? Existirá uma mobilização do poder público ao intensificar as fiscalizações dessas negociações, né? O empregador, ele de fato cumprirá a sua obrigação de cumprir com que os seus terceirizados trabalhem dentro das condições adequadas, né? Sabemos que as grandes empresas e muitas empresas, né, de fato, elas colocam os seus colaboradores no centro de suas estratégias corporativas, né? E aí investem de fato em saúde e segurança do trabalho e possuem essa noção de que segurança do trabalho não está indexada à queda de produtividade, muito pelo contrário, né? Estatisticamente nós podemos afirmar que a segurança, a implementação de medidas de segurança e conforto no ambiente de trabalho proporciona um aumento de produtividade. Agora, Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Numa situação como a gente tem hoje no Brasil, 14 milhões de desempregados, hoje parece que teve a notícia de que houve mais um mês de geração de emprego maior, né? Mas o número ainda é assustador. Numa situação como essa, o trabalhador que consegue, depois de muito tempo, arrumar um emprego, você acha que é fácil para esse trabalhador, chegando numa empresa, identificar que as condições de trabalho não estão sendo respeitadas? Você acha que existe uma tendência natural dele de se calar, com medo de falar, de fazer uma denúncia e perder aquele emprego tão suado? Existe sim, isso de fato é comum, né? Muitos trabalhadores, ao ingressarem no mercado de trabalho e ao se depararem com condições inadequadas, preferem omitir essa informação, né, com medo de perder o emprego, né? E de fato esse é um ponto crítico, né? E quando falamos em relação de empregado e empregador, na prática o empregador ele tem uma força muito maior sobre o empregado, né? Daí a importância, volto a ressaltar, da educação de base. Porque quando um colaborador, ele ingressa no mercado de trabalho, mas ele detém todos os seus conhecimentos, resguardados inclusive na Constituição Federal, na legislação previdenciária, na legislação trabalhista, ele sabe, por exemplo, que ele tem o direito de recusa. Ele sabe, por exemplo, que ele pode e está resguardado do ponto de vista legal
se recusar a executar uma atividade que possa ou que possua um risco grave e iminente. Né? E muitos desses colaboradores, por falta dessa educação, por falta dessa orientação e por falta da disseminação da cultura de segurança, né, ou da cultura prevencionista nas empresas, não detêm essa informação e acabam sendo, não necessariamente sendo enganados, né, mas por falta de conhecimento, deixam de fazer o gozo, né, dos seus direitos fundamentais. Deputado Marcheselli, como a crise, na sua avaliação, impacta na questão do acidente de trabalho? A pergunta que eu fiz para ele, o trabalhador que depois de muito tempo afastado do mercado de trabalho, que consegue a sua vaga tão esperada, você acha que ele fica à vontade para denunciar uma empresa que não cumpre o que deveria cumprir? Eu discordo dele, eu acho que fica, entendeu? O empregador quer um funcionário ágil, prestativo e que realmente cumpra o desejo do empregador, que é produtividade, certo? Produtividade. A função de uma empresa é produtividade. O indivíduo vai entregar bebida em 20 bares, certo? Ele sai do depósito para entregar em 20 bares, até 4 horas, já está cronometrado, ele entrega nas 20, mas vem 10 horas da noite, certo? Então ele não produziu. Tem aquele que vai entregar nos mesmos 20 bares e vem 1 hora antes, faz a entrega tudo e vem 1 hora antes. Então isso é produtividade. Um gerou hora extras, o outro terminou antes, economizou e vem trabalhar no depósito ainda, vem ajudar. Então essa esperteza, que eu chamo de educação, essa agilidade do funcionário, é que faz com que ele fique na empresa. Eu tenho uma secretária que trabalha comigo há 44 anos. Ela não tem curso de secretária, não tem curso superior, certo? Ela tem o curso médio, mas é ágil, trabalha, dedicada, chega antes, vai embora depois. Ela faz tudo, ela é o olho. Deputado, então eu vou inverter a pergunta. O empresário que hoje está passando por uma situação de crise, que viu suas vendas diminuírem e que vê que a economia começa a querer caminhar, mas que ele ainda está com os prejuízos acumulados. Esse empregador, esse empresário, ele não tende a relaxar em alguns quesitos para tentar buscar um lucro de curto prazo, sem pensar no médio e longo prazo? É lógico que tem empresários dessa forma, mas a maioria dos empresários suporta, segura o funcionário bom, não manda funcionário bom embora. Difícil. Muito difícil. Tanto que o desemprego é o último fator na crise econômica, o desemprego. Ele vai selecionando, pelo menos nas funções da empresa, aquele que menos produz. Ele vai segurando o melhor para ele. Porque ele pensa, se eu dispensar o melhor, vai para o meu concorrente. Ele vai segurando o melhor, certo? Isso todo mundo faz dessa forma. E procura, inclusive, criar mecanismos. Eu sou revendedor Ambev em Pirassununga há 54 anos. Numa região de 38 cidades. Veio a crise. Nós não diminuímos nenhum funcionário. O que nós criamos é mais atuação. Inventamos festa, inventamos isso, inventamos aquilo, venda e tal. Contratamos coordenadores para provocar venda. Achamos um fator, festa tal dia, vamos abastecer melhor o mercado para poder pegar essa festa que vai ter na cidade. Identificar novos nichos. Isso, criar novo nicho, certo? Para poder fazer com que não caia a movimentação da empresa e que você não precisa dispensar funcionários. É uma razão, você tem funcionário com 40 anos, 30 anos, 25 anos trabalhando na empresa. A gente procura acertar, e prêmios, e cria prêmio que não tem na legislação. Vai ter o prêmio para os motoristas, o prêmio para os vendedores, o prêmio para o pessoal que entrega o vasilhame e traz, não quebra uma garrafa, tem prêmio. Tem prêmio em todos os setores. Você planifica prêmios para poder... A empresa ganha com isso, que não tem o prejuízo, e o funcionário também ganha. Não está no salário. Então, essa atuação moderna, entendeu? É que ainda... E quando ele fala de terceirização, toca terceirização, as grandes empresas do mundo todo trabalham com terceirização. O Brasil precisa se inserir na internacionalização. Todas as fábricas de automóveis são terceirizadas.
Um fabrica uma peça, outro fabrica um pneu, outro fabrica uma parte do motor. Ela só monta. Todas as lojas são terceirizadas. O cara fabrica o vestido, fabrica a blusa, fabrica o cinto. A loja só vende. Então, essa terceirização já existe no mundo todo. E nós temos de entrar nessa terceirização. O mundo nós temos de acompanhar o crescimento. E o mundo todo está reduzindo custos. Nós precisamos reduzir custos para ficar competitivo. Quando você faz um plantio de soja no Mato Grosso, você põe uma coletadeira que colhe milhares de sacas, certo, por dia. Você não pode ter aquela pequenininha que colhia só 10 sacas, 20 sacas. Você precisa acompanhar a evolução, porque aí o custo cai. O custo caindo, você é competitivo no mercado internacional. Vamos ouvir o Ministério do Trabalho. Viviane, foi falado aqui sobre a questão da terceirização e o Eduardo falou sobre a importância do Ministério do Trabalho estar alerta a isso. Como é que vocês estão se preparando, né, ou estão lidando com essa realidade? Não, de fato, como o Eduardo comentou, hoje, já independente, né, do projeto de lei da terceirização, uma boa parte dos acidentes, a maior parte dos acidentes são registrados nos trabalhadores terceirizados. Então, você tem aquele grande empregador que contrata, como o deputado falou, não tem problema nenhum terceirizar. Aliás, a terceirização, quando é buscando uma especialidade, é a terceirização boa, por assim dizer, né? Porque é um especialista em fazer aquela atividade. O problema é aquela terceirização que busca simplesmente reduzir custo. O pessoal porque chama aí, laranjização, não é isso? Aí você precariza, você tem que reduzir aquele custo, você começa a tirar, né, de algum lugar, aquela redução vai ter que sair e você precariza as relações de trabalho, você tem condições inferiores e isso... Os números mostram o registro elevado de acidentes nos terceirizados. A atuação do Ministério do Trabalho tanto se dá no ponto de vista de ter sistemas que permitam identificar, né, e nos permitam direcionar o auditor fiscal exatamente onde está o problema, né, não perder, não dissipar a nossa atuação. Garantir a produtividade do auditor. Exatamente, né? Em locais onde não deveria ser o nosso foco, tanto em termos de sistema, mas também em termos de estratégia, né, de atuação, no sentido de que isso que nós comentamos aqui, que numa situação de crise, aquele trabalhador fica com receio de nos procurar porque tem trabalho, nós não podemos esperar esse trabalhador nos procurar, nós não precisamos esperar. E essa denúncia pode ser inclusive anônima, não pode? Pode ser anônima, mas nós não somos vinculados a uma denúncia, não é necessário haver uma denúncia. Tem um indício que um determinado setor está tendo muito acidente, tem um histórico de problemas trabalhistas, nós temos que nos planejar para fazer fiscalizações de rotina naquele setor. Não precisa o trabalhador nos provocar, por assim dizer. Deputado Daniel Almeida, nosso tempo está quase esgotado. Eu gostaria de ouvi-lo em relação a um ponto. É cada vez mais frequente nos mercados a identificação de segmentos que mereçam um tratamento diferenciado. Por exemplo, na Bolsa de Valores de São Paulo, você tem um novo mercado que reúne empresas com boas práticas de governança. Os bancos públicos, eles financiam muito as empresas brasileiras. O senhor acha, por exemplo, que empresas que o Ministério do Trabalho aponte que são empresas que reiteradamente desrespeitam essas condições e que, consequentemente, desrespeitam a legislação trabalhista, geram acidentes de trabalho, essas empresas poderiam, por exemplo, ser privadas de acesso a determinadas linhas de crédito dos bancos públicos? Poderia ser uma forma de estimular essas empresas a serem mais sérias? Sem dúvida, tem que ter uma penalização. Se você não tem nenhuma pena por cometer atos ilegais ou que violente direitos, que torne o ambiente vulnerável, você vai acabar sendo estimulado, você acaba sendo negligenciando com aquela proteção. Então, eu acho que tem que haver uma política pública de proteção ao trabalho, de proteção ao emprego, de proteção à dignidade de quem está trabalhando, e tem que ter penas, né? Seja na área econômica, administrativa e penal mesmo, né? Que eu acho que a legislação já dá uma cobertura razoável, né? Eu fico assim com muita preocupação com os dados que a gente tem,
Porque, primeiro, nós temos uma subnotificação. Isso é muito importante a gente melhorar, porque se nós não tivermos os dados precisos, nós não vamos adotar os remédios adequados para combater os males. Que servidores públicos, inclusive, não fazem parte dessas estatísticas. A gente estava conversando um pouco antes do programa. Então, os dados que nós temos são muito pouco confiáveis. Isso é fundamental para que a gente tenha políticas adequadas para enfrentar essa situação. Nós temos que verificar, Marcheselli, que há muito tempo se faz um discurso no Brasil que nós temos uma mão de obra muito cara, que o custo do trabalho é muito elevado, né, e que por isso a economia não cresce. Há 15 anos atrás, nós falávamos que a China tinha um boom de crescimento e tinha uma remuneração do trabalho de 1/3 da remuneração do Brasil e de outros países. Hoje a China tem 20% a mais. Em menos de 15 anos ela ultrapassou e continua a crescer, continua a desenvolver. Então não é o custo da mão de obra que deixa o Brasil numa defasagem em relação a outros países. Não é isso, sem dúvida nenhuma, né? Então acho que tem alguns debates que a gente precisa colocar às claras em relação ao que algumas pessoas têm afirmado, né? Eu acho que a legislação precisa ser respeitada, conhecida, respeitada, as pessoas precisam passar por um processo de educação, precisa ter penas adequadas para fazer a punição necessária. Nós temos que cuidar mais de estudar quais são os limites que as pessoas têm para exercer certas funções e não o contrário, não levar as pessoas além do limite. A história de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. O cidadão hoje, com medo de perder o emprego e diante da pressão para ser cada vez mais competitivo, ele acaba passando do limite. Você cumpre uma tarefa e entrega em 20 bares, como o Marcheselli diz, mas no dia seguinte aparece alguém que conseguiu entregar em 21. Todos terão que chegar aos 21. Se não chegar aos 21, ele acaba sendo demitido. Um outro chega a 22 no dia seguinte, ou seja, todo mundo fica correndo atrás desses resultados. E às vezes ultrapassa o limite do suportável. E isso leva, inclusive, à condição insegura. Essa pressão por metas, por resultados, de forma absolutamente descontrolada, sem levar em conta qualquer critério e um limite suportável para a condição humana, às vezes o trabalhador abre mão de alguns quesitos de segurança para poder bater. Se ele não fizer, metas. Ele perde o emprego. Eu quero encerrar o nosso programa de hoje agradecendo Viviane de Jesus Forte, do Ministério do Trabalho. Muito obrigada por sua presença, por seus esclarecimentos, Viviane. Deputado Daniel Almeida, PCdoB da Bahia, obrigado. Muito grata também por sua presença. Deputado Nelson Marcheselli, PTB de São Paulo, grata também. Contente de estar com o Daniel na frente aqui. Ele é um ferrenho defensor. A reciprocidade, dos trabalhadores. Né? Esse é o parlamento, o local onde a gente reúne pessoas de debate, de posições diferentes, faz parte, é a democracia. É um belo deputado. Eduardo Freitas Sampaio, engenheiro de segurança do trabalho e membro do Comitê Técnico de Especialistas do Senai. Muito obrigada também por sua presença aqui no nosso programa, por sua participação. Você de casa que nos assistiu, muito grata também. Na próxima semana, a Vânia Alves vai estar aqui com vocês e vai falar sobre o projeto de abuso de autoridade. O Inspeção Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, na TV Câmara. Até lá.